Só para mim ter certeza. This call is now being recorded. Beleza. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, eu me chamo Igor Moraes, né, eu que vou estar ministrando o curso de LaTeX para vocês, né. Infelizmente, ontem eu tive um imprevisto, né, a internet resolveu me deixar em cima da hora, então a gente teve esse pequeno imprevisto, mas sem problemas, porque a gente vai repor tudo que nós iríamos ver ontem, ok? O professor já deve ter feito uma introdução com vocês, né? Só queria me apresentar. A dinâmica do nosso curso, pessoal, a gente vai ver a teoria, tá? Logo em seguida a gente vai fazer na prática, justamente para a gente ir praticando e entendendo como funciona o LaTeX e o Overleaf, tá? Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade para estar perguntando, tá? Se você não quiser falar no chat, no microfone, pode mandar no chat, a gente está olhando aqui todo momento, tá? O mais importante, não fiquem com dúvidas, tá? Pode ser uma vírgula que for, tire a sua dúvida, tá? Vai ajudar bastante você lá na frente. Então vamos seguir aqui, né? O professor Elton parou aqui no preâmbulo, então a gente vai continuar daqui. Então, pessoal, acredito que vocês já viram toda essa história do LaTeX ontem, né? Então a gente vai dar sequência aqui. Peço que também, né, vocês já deixem aberto, se puder estar acompanhando aí o overleaf de vocês, tá? O professor Elton deve ter mostrado ontem como está acessando com o e-mail de vocês. Se não mostrou, eu posso estar mostrando aqui também para vocês, porque já fica melhor para vocês estarem acompanhando conforme a gente vai dando andamento na aula aqui, tá? Só abrir aqui uma aba. Se você puder acompanhar, pessoal, vai ser muito bom, tá? Para a gente estar praticando junto, tá? Para quem talvez ainda não conheça, né? Você pode estar logando aqui no Overleaf, tá? Com sua conta do Google, e é totalmente gratuito para a gente estar trabalhando com ele. Mais uma vez, se você puder acompanhar com ele aberto para a gente estar interagindo, tá? Fazendo o que a gente vai estar vendo nas aulas, vai ajudar bastante vocês. Então, se você quiser logar, você pode logar com a sua conta Google, tá? Vocês vão logar com a conta de vocês aí. E já vai abrir nessa janela para vocês, ok? Vou tirar esse... Vai ter um escuro aqui, pode atrapalhar. Então, beleza. A gente dá seguimento, eu vou criar um projeto em branco, que é para a gente fazendo o nosso documento aqui, tá? No decorrer das aulas. Lembrando que, ao final das aulas, eu vou estar mandando esse documento que a gente vai estar construindo aqui, em cada aula, e os slides para cada um de vocês. Vou mandar pelo e-mail, tá? Eu vou criar um projeto em branco aqui. Tá? Para você estar criando, é só você vir aqui em New Project, colocar o nome do seu projeto e criar, tranquilo, tá? Vou dar uma aumentada aqui, porque pode estar pequeno aí para vocês. Provavelmente o professor já explicou para vocês aqui essas janelas, tá? Só reforçar um pouquinho. Essa primeira janela aqui a gente vai estar vendo o resultado do nosso documento, tá, pessoal? Aqui que a gente vai ver como está ficando o nosso documento, as alterações que vão sendo feitas vão aparecer aqui, tá? Nessa tela do meio, é aqui que a gente vai escrever, vai desenvolver o nosso documento, aqui que a gente vai escrever os textos e fazer a formatação, tá? E nessa terceira janela ficam nossos arquivos, né? Imagens, enfim, arquivos que a gente vai estar inserindo no nosso documento. Então, vou deixar pronto aqui, tá? Assim, no momento que eu crio, ele já bota algumas informações aqui pra gente, tá? Nosso documento está em branco. Vocês estão conseguindo enxergar legal aí, esse tamanho? Precisa aumentar um pouco mais. Tá bom. Beleza, obrigado. Então é isso, tá, pessoal? Vamos seguimento aqui nos slides. Então, pessoal, preâmbulo e corpo, né? Todo documento feito em LaTeX, ele possui um preâmbulo e um corpo. Mas o que é isso, Igor? O preâmbulo, pessoal, é onde são inseridos os pacotes e definidas outras informações do documento, como tipo de papel, fonte, classe de documento. No preâmbulo, pessoal, a gente consegue
está inserindo pacotes que eles servem para adicionar como se fossem ferramentas no nosso documento. Por exemplo, o nosso documento, inicialmente, se a gente tentar inserir uma imagem, ele não vai entender que a gente está querendo inserir uma imagem, porque ele precisa ser inserido num pacote antes para a gente poder inserir a nossa imagem, tá? Pode estar um pouco confuso, mas a gente vai ver isso na prática logo em seguida, tá? E no corpo, né, ele constitui o conteúdo do seu documento. Textos, equações, figuras e tabelas são inseridas aqui. Em um documento text, o corpo é delimitado pelos comandos begin document e end document, tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso. Aqui. A gente criou o nosso documento em branco, tá? Automaticamente ele já coloca pra gente aqui o nosso preâmbulo e o nosso corpo, tá? Eu vou até comentar aqui, porque quando eu mandar para vocês, fica mais fácil de vocês analisarem isso, tá? Inicia o corpo do documento. Como eu disse anteriormente, o preâmbulo ele vai servir para a gente inserir pacotes, definir o tipo de documento, a classe do documento, né? E algumas configurações adicionais do documento. Por exemplo, aqui, nesse documento padrão, né, eu criei um documento modelo artigo, né? Tá aqui article, documento class, e ele insere esse pacote UTF-8 input tank, que é para entender a sintaxe da língua portuguesa, tá? A gente vai falar um pouco mais para frente a respeito desses pacotes, tá? Então, o preâmbulo, basicamente, para inserir esses comandos de configuração do documento, tá? E o corpo do nosso documento, ele fica aqui dentro desse comando aqui, ó, / begin document, tá? Que é o início do documento, e end document. Então, tudo que a gente for fazer no documento, ele vai ter que ser escrito aqui dentro. Percebo que ele já tem alguns comandos aqui, uma seção, introdução, tá? E ele já cria esse título para mim. Eu vou tentar apagar aqui, para a gente ver isso aqui, tá? Retirei, agora meu documento tá em branco, tá? Então, a gente vai compilar para a gente poder ver o resultado, ok? Tá. Vou tirar esse aqui. Entendi. Entendeu. Aqui. Tem um pequeno erro aqui. Mas vamos deixar assim, então. Então, pessoal, basicamente, tá? O preâmbulo, como eu disse anteriormente, nós vamos estar inserindo os pacotes, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E aqui no corpo, onde nós vamos escrever o nosso documento. Eu vou deixar essa seção 1 aqui, porque a gente vai precisar dela para estar escrevendo, tá? Vamos dar seguimento aqui. Aqui, as classes de documento, tá? As classes de documento podem ser divididas em article, que no caso são textos pequenos, artigos científicos e relatórios, beamer, que é a apresentação dos slides, tá? No caso, esse slide que vocês estão vendo aqui foi feito em LaTeX, então você pode estar criando apresentações em slides. Book, no caso de livros, né, se você for querer escrever um livro. Letter, que são modelos de carta. E report, que são relatórios mais longos e teses, tá? Então, você pode estar definindo a classe do teu documento lá no início, tá? A depender do que você for fazer, né? Se você for escrever um livro ou um artigo, você pode estar definindo essa classe de documento. Onde é que a gente insere isso? Aqui dentro desse comando, document class. / document class, as opções e a classe do documento. Como a gente viu aqui anteriormente, esse nosso modelo de documento aqui, ele é um artigo, ó, document class artigo, e por enquanto ele está padrão. Nós não definimos nenhuma configuração adicional a ele, tá? O que são pacotes? Um pacote é um conjunto de arquivos que possibilita a utilização de comandos adicionais no documento, né? Para a gente estar incluindo um pacote no documento, a gente precisa declarar no preâmbulo, que a gente viu anteriormente, da seguinte maneira, tá? Então, para a gente estar inserindo um pacote, a gente precisa utilizar o comando / use package, tá? Que a gente vai estar inserindo esse pacote no documento. Entre chaves, você vai inserir o nome do pacote, tá? Como eu disse, LaTeX, existem milhares de pacotes, tá? Então, não adianta a gente decorar tudo, porque a todo momento está sendo criado novos pacotes. E aqui, algumas especificações do nosso pacote, tá? A gente vai para frente ver isso na prática e está adicionando alguns pacotes no nosso documento, tá? Aqui eu trouxe alguns pontos importantes da gramática do LaTeX, tá? Que a gente utiliza frequentemente. O primeiro aqui é o contrabarra, que no caso
ele inicia todos os comandos do LaTeX. Então, todos os comandos que a gente for estar inserindo, eles vão iniciar com contrabarra, tá? Atentem para isso, porque às vezes a gente esquece, aí dá erro, a gente não sabe onde é que foi, tá? Mas todos os comandos eles iniciam com contrabarra, tá? As chaves, elas delimitam comandos, elas não aparecem no texto, tá? A gente vai ver isso logo em seguida. Os colchetes, eles recebem parâmetros para os comandos, tá? O porcento, ele comenta uma linha de texto. Os comentários não são compilados, mas são úteis para organizar o texto. Então, se você quiser comentar ali no teu documento, igual como eu fiz agora há pouco, né, para estar organizando, ou até mesmo para comentar alguma coisa, você insere 1%, tá? E tudo que você escrever em seguida não vai ser compilado no documento, tá? Ele só vai ficar ali para você ver o teu comentário. E a contrabarra dupla, né, ela funciona como uma quebra de linha. Ou também pode ser substituída pelo comando contrabarra newline, tá? Geralmente utiliza a contrabarra dupla, né? Porque é mais fácil, a gente estar na hora de estar digitando o texto. E a gente pode até ver isso na prática aqui para ficar mais interessante. Se você puder estar acompanhando aí, tá, pessoal? Você está fazendo junto? Interessante. Seria um texto aleatório aqui, tá? Seria um texto normal aqui, né? E tentar dar um enter, igual como a gente faz geralmente no Word, né? Ele não vai funcionar, porque aqui no LaTeX ele não reconhece esse espaço, essa quebra de linha no enter, como a gente está acostumado em outros editores de texto. Então, se você quiser dar uma quebra de linha, por exemplo, no seu texto, de que for, você precisa dar contrabarra dupla aqui. Então, vai digitando, né? Ignora esse texto aqui, é só por motivo de exemplo, tá, pessoal? Contrabarra dupla, insere o texto, contrabarra dupla, tá? Esse é um ponto importante porque geralmente a gente está acostumado com outros editores, que é o resultado, que a gente só dá o enter e ele vai, né? Mas aqui se a gente der o enter, ele não vai entender e não vai dar essa quebra de linha, tá? É uma dica simples aí, mas para a gente que está acostumado com outros editores, né? Às vezes pode atrapalhar. Então vamos lá. Eu trouxe também alguns atalhos, né, que geralmente eu utilizo, né, que agilizam o processo de escrita de um documento, né, que no caso aqui a gente visa a praticidade, tá? A gente não quer gerar dificuldade na hora de estar escrevendo documento. Por exemplo, Ctrl ponto e vírgula, ele comenta, descomenta automaticamente um trecho de código que você selecionar ali. O Ctrl Enter, ele compila, em vez de você estar clicando aqui no canto, tá? Tá clicando, só precisa dar um Ctrl Enter, ele já vai automaticamente compilar, tá? Se você quiser comentar, Ctrl ponto e vírgula, automaticamente ele já comenta aqui pra gente, tá? Mas Ctrl Z desfaz, né, uma alteração que você fez, ajuda bastante. O Ctrl B ele deixa em negrito, a palavra que você selecionar, e o Ctrl I itálico, beleza? Então, são atalhos aí que ajudam bastante no processo de escrita, agilizam bastante, tá? Mas se vocês também quiserem, né, conhecer outros atalhos, a própria plataforma aqui do Overleaf disponibiliza para a gente alguns atalhos aqui embaixo, aqui, ó, de comandos que você pode estar utilizando para agilizar o processo da tua escrita aí, ok? Trouxe só alguns aqui que geralmente eu utilizo e que ajudam aí para estar escrevendo. A estrutura do texto, pessoal. No LaTeX, né, a gente pode estar fazendo capítulo, seção, subseção e subsubseção. Como é que a gente faz isso? Para a gente estar fazendo um capítulo, a gente utiliza o comando contrabarra chapter, tá? Contrabarra chapter, e entre chaves a gente vai botar o nome do nosso capítulo, né? Capítulo 1, tal. Se você quiser fazer uma seção, contrabarra section, entre chaves o nome da seção, tá? Se quiser fazer uma subseção, contrabarra subsection e o nome da subseção, entre chaves, tá? Não esqueça. Se for fazer uma subseção, utiliza o contrabarra subsection e o nome da subseção, tá? Percebam como é bastante intuitivo isso aqui, tá? Não é nem um bicho de 7 cabeças. E tem essa observação aqui, que no caso o contrabarra chapter, né, o capítulo, ele só pode ser utilizado em documentos do tipo book ou report, ou seja, livro ou carta. Se você for tentar usar o chapter em artigos, vai dar erro porque ele não vai reconhecer, tá? Então a gente vai tentar fazer isso lá para a gente ver como funciona. Aqui eu já criei uma seção, tá?
uma vantagem do LaTeX é que ele faz essa gerência automática, ou seja, se eu for inserindo outras seções embaixo, ele já vai reconhecendo a próxima seção como 2, a próxima como 3. Se eu inserir uma subseção, ele já vai entender como 3.1, 3.2. E se eu apagar uma, ele já vai fazer essa gerência automática e reorganizar essa lista de seções e subseções, tá? Então, vou botar aqui, só como motivo de exemplo, uma outra seção, tá? Como é que a gente faz isso? Ctrl /section. Aí aqui dentro você coloca o nome que você quer dar para a tua seção. Vou botar aqui seção 2, só para a gente ver. Tá? Vamos compilar aqui. Aqui, ó. Vou tirar essas aqui para não confundir vocês. Aqui, ó. Percebam que ele já enumerou automaticamente como 2, porque ele viu que tinha uma anterior aqui e inseriu a próxima. Tá? Então, é muito bacana trabalhar com LaTeX porque ele faz gerência automática. Isso não ocorre só para seções, isso ocorre para lista de tabelas, lista de figuras, enfim. O LaTeX ele tem essa vantagem que a gente não tem aquele perigo de, por exemplo, no sumário, você insere uma seção a mais e esquece de inserir no sumário. Não, aqui não tem isso, porque ele já insere automaticamente tudo que você vai colocando dentro do documento nas listas respectivas, tá? Se eu quiser botar uma subseção, /, subsection. Tá? Perceba que quando você começa a escrever, ele já dá a opção para você, e você já completa, tá? Aqui, ó, percebam que ele já organiza aqui para a gente. 2.1. Se eu colocar uma subseção, ele também já vai organizar isso para a gente. Como é que a gente faz? Ctrl /sub, subsection. Então, essa questão aqui das seções, subseções, capítulos, é bem tranquilo de você estar trabalhando, tá? Aqui, ó. Agora, percebam que se eu apagar essa seção 1 aqui, no caso, essa primeira, tá? Ele já vai automaticamente renumerar essas outras aqui, tá? Então, vou tirar aqui só para a gente estar visualizando isso. Essa primeira seção. Consequentemente, essa seção 2 vai passar a ser a 1, essa aqui vai passar a ser a 1.1, e essa terceira 1.1.1. Vamos ver isso aqui na prática. Aí, ó. Então, essa é uma das vantagens do LaTeX, tá? Que a gente não precisa se preocupar com essa organização. Ele já faz isso automaticamente para a gente, se a gente fizer da maneira correta, tá? Vou retornar aqui. Vamos lá, pessoal. Lembrando, qualquer dúvida, pessoal, pode mandar no chat aí, tá? Qualquer coisa, precisar repetir, a gente repete, sem problema, tá? Vamos ver o que são ambientes. Ambientes são partes essenciais do seu arquivo, onde é possível, por exemplo, formatar o texto ou inserir elementos, tá? Então, pessoal, através dos ambientes, a gente vai poder inserir novos comandos, tá? A gente vai ver logo em seguida alguns comandos que utilizam ambiente. Eles são extremamente utilizados no LaTeX, tá? Basicamente, para tudo a gente utiliza os ambientes, tá? Essa aqui é a estrutura base de um ambiente, tá? Observe como funciona a estrutura. Ela inicia com /begin. Aqui você vai colocar o nome do ambiente, tá? Aqui dentro você vai colocar, desenvolver, né? Dependente do que for o seu ambiente, ele tem uma estrutura específica, mas não se preocupem. E terminou isso, a gente fecha o ambiente com /end e o nome do ambiente novamente, tá? O importante aqui, pessoal, não quero que vocês decorem a estrutura do ambiente, mas vocês precisam conhecer para que servem esses parâmetros, tá? Vamos ver isso na prática para a gente entender melhor. Tá? Vou dar seguimento aqui para a gente já ver no exemplo. Com LaTeX, a gente consegue estar criando listas, né? Listas enumeradas, tipo 1, 2, 3, listas com descrição, listas com bullets, que são aquelas bolinhas que geralmente utiliza em objetivos específicos, objetivos gerais, a gente coloca a bolinha e descreve, tá? E para a gente estar criando essas listas, a gente utiliza ambientes, tá? O primeiro ambiente que a gente vai conhecer, pessoal, é o ambiente temais, tá? Ele gera os bullets para a gente, tá? E essa é a estrutura básica aqui desse ambiente, tá? Percebam que a estrutura que a gente viu anteriormente é essa estrutura base, /begin, /end. Aqui dentro a gente vai inserir o /item para ele estar fazendo os bullets, que são as bolinhas, tá? Aqui a gente vai escrever o conteúdo que a gente quiser. E aqui dentro das chaves, o nome do ambiente, tá? Então, nesse caso,
para estar criando essa lista com os bullets, o nome do ambiente é item mais, tá? Vamos ver na prática para a gente entender isso melhor. Vou botar aqui. Lembrando, pessoal, no final da aula eu vou estar mandando esse documento aqui para vocês, tá? É para vocês justamente estarem mexendo nele também, podendo estar fazendo as alterações para vocês estarem praticando nele, tá? Se puder também estar acompanhando aí junto com a gente, melhor ainda. Então aqui, tá? Como é que a gente vai criar nosso ambiente? Então, como a gente viu anteriormente, contrabarra, vou até fechar aqui. Begin, tá? Todos os ambientes começam com contrabarra begin, tá, pessoal? Aqui dentro ele já vai me dar muitas opções, tá, pessoal, de ambiente. No nosso caso, é o item mais, que a gente quer criar a lista com marcação. Percebam que ele já me dá a opção aqui, essa a gente só completa. É por isso que eu digo para vocês que o importante não é vocês decorarem a estrutura em si, porque o editor mesmo completa a estrutura para a gente. O importante é vocês saberem para que servem os parâmetros dos ambientes, tá? Então aqui ele já gerou uma estrutura para mim, tá? Se eu compilar isso aqui, ainda não vai ter nada, porque eu não inseri, só a estrutura. Os bullets que eu falo são essas bolinhas aqui, ó, que a gente utiliza geralmente, tá? Então vou inserir mais alguns aqui para a gente ver um exemplo prático. Esse contrabarra item vai gerar essas bolinhas para a gente, tá? Então aqui eu vou botar uma lista, sei lá, uma lista de compra, arroz, feijão, açaí para quem gosta. Aqui. Isso aqui, ó. Então dessa forma a gente cria os nossos bullets, nossas listas com marcação, tá, pessoal? Bem tranquilo, tá? Atentem para essa estrutura de ambiente, porque a gente vai utilizar bastante daqui para frente. Como eu disse, basicamente utiliza em todos os comandos esses ambientes, tá? Essa estrutura base, o que muda é somente o nome do ambiente e a sintaxe aqui dentro, tá? Então, bem tranquilo, acredito que sem dificuldade, mas se alguém tiver alguma dificuldade, a gente pode repetir, pode explicar novamente, tá? Então, beleza, essa primeira lista, tá? O resultado é esse aqui. Se eu inserir mais itens aqui dentro, ele vai inserindo mais bolinhas para a gente. Tudo vai depender das necessidades do teu trabalho. E vamos dar seguimento, tá? No LaTeX nós temos também listas numeradas, ou seja, a gente coloca tipo 1, 2, 3, né? E vai numerando aí. Percebam que a estrutura do ambiente é a mesma, né? O begin, o end, aqui dentro a sintaxe. O que vai mudar? O nome do ambiente. Percebam que o ambiente anterior tinha o nome de item mais, e esse ambiente agora, para criar a lista numerada, é o ambiente enumerate, tá? Também bem intuitivo, né? Para a gente tá fazendo. Então, vamos fazer na prática para a gente tentar fixar esse conhecimento aí. Vou voltar aqui. Vou botar aqui. Lembrando, como é que a gente faz os ambientes? Inicia, quer dizer, contra barra begin. Aqui dentro a gente insere o nome do ambiente, tá? Nesse caso, para listas enumeradas, é o ambiente enumerate. Então aqui, ó, eu já dá a opção, a gente completa, tranquilo, tá pronto. Agora a gente só vai inserir os nossos itens da nossa lista. Deixa eu ver. De novo, não pode faltar, né? Carinho. Então aqui, pessoal, bem similar à lista anterior. A estrutura é a mesma, basicamente, só muda o nome. Esse aqui é o resultado da nossa lista enumerada, tá? Claro que você vai estar aplicando isso aí conforme a necessidade do teu trabalho, né? A gente precisa mostrar como é que faz essa base para vocês.
Então, bem simples também, está criando listas numeradas, tá? Vamos dar seguimento aqui. Também é possível personalizar as enumerações, inserindo no preâmbulo, comando usePackage enumerate. A gente pode também, galera, dependendo da necessidade, tá criando listas com números romanos, por exemplo, né? Ou com letras, tipo A, B, C, D. Como é que a gente faz isso? Para a gente estar criando essas listas especiais, a gente primeiro precisa inserir o pacote enumerate no preâmbulo, tá? Viram? Porque inicialmente o documento ele não reconhece esses comandos aqui, então a gente precisa inserir um pacote para ele reconhecer. Então veja, a sintaxe é a mesma, tá? O nome do ambiente é o mesmo, enumerate, só que observem que aqui, dentro desses colchetes, né, ele insere um novo parâmetro, que no caso é para diferenciar o tipo de lista, né? No caso da lista numerada normal, era só o ambiente enumerate, estava pronto. Para a gente criar com números romanos, a gente insere esses colchetes em um I maiúsculo, tá? Ele já vai entender que são números romanos, ou letras, a gente insere uma letra aqui dentro, tá? Então a gente vai estar fazendo isso aí, para a gente estar praticando. Então a gente vem aqui no preâmbulo do nosso documento, tá? E vamos inserir o pacote. Para a barra, para a gente inserir o pacote, use package, enumerate. Aqui. Pronto. Inserimos um pacote no nosso documento, sem problemas. Inserido o pacote, agora a gente só escrever aqui a nossa lista. A gente está fazendo, ambiente begin, enumerate. Tá? O que vai mudar? Vou pegar esse exemplo aqui, tá? Aproveitar. O que vai mudar é o parâmetro que a gente vai inserir. A primeira lista é com I maiúsculo, no caso números romanos, algoritmos romanos. Né? Aqui, ó, fica dessa forma, aqui a lista. Tá? Ou, se a gente preferir, né, como eu disse, dependendo da necessidade de cada um, está escrevendo o seu documento, pode escrever uma letra, por exemplo, com letras, quer dizer, letra com parêntese. Enfim, temos diversas possibilidades aí para estar escrevendo o nosso documento. Então, bem simples, tá, pessoal? De estar escrevendo, de estar inserindo listas no nosso documento, tá? Mais uma vez, qualquer dúvida, tenha vontade. A gente também pode estar criando listas com descrição no LaTeX. Né? No caso, você põe um item, né? Céu, aí você descreve, o céu é azul, tal, aí descreve o produto, seja o que for, né? Para a gente estar fazendo isso, a gente utiliza um ambiente description, tá? Perceba, a estrutura é a mesma, ele vai ter uma pequena mudança aqui, porque a gente vai ter que colocar o item a ser descrito dentro dos colchetes, tá? Mas bem similar também às anteriores. Então, a gente vai estar pegando esse exemplo para estar fazendo aqui no LaTeX. Basicamente é isso aqui. Deixa eu ver se está ok. Então aqui, tá? Nosso resultado. Vou só copiar aqui para a gente fazer um exemplo um pouco maior. Céu. Um exemplo simples, tá, pessoal?
só para a gente ver como isso se aplica no LaTeX para estar criando listas com descrição. Então, basicamente, dessa forma, tá? Utilizando os ambientes, o que vai mudar é somente o nome de cada ambiente, tá? Primeira lista, marcação. Segunda lista numerada e suas variações, né? Algoritmos romanos e letras. E a terceira lista com descrição, né? Você, claro, se você tiver necessidade de utilizar, é dessa forma que você faz, ok? Então, bem simples aí essa primeira parte, né, dos ambientes, tá? Acredito que aí a gente já conseguiu se familiarizar um pouco com os ambientes, porque a gente vai estar utilizando bastante eles daqui em diante, tá? Então, vamos dar seguimento. O nosso próximo comando que a gente vai estar aprendendo é a respeito dos alinhamentos, tá, pessoal? No LaTeX, nós podemos estar alinhando o texto à esquerda, à direita, justificado ou centralizado, tá? A gente pode estar fazendo isso através de comandos. Lembrando, se você não especificar nenhum desses comandos, por padrão, o texto ele fica justificado no seu documento, tá? Se você não fizer nada, ele vai ficar justificado. E para a gente estar fazendo esse alinhamento do nosso texto, a gente vai utilizar novamente os ambientes, aqui, tá? Contra a barra begin, e o que vai mudar é somente o nome, tá, pessoal? Então, para centralizado, a gente vai utilizar o ambiente center, tá? É bem intuitivo, né? Para a gente alinhar o texto à esquerda, a gente vai utilizar flush left, né? Left da palavra esquerda, né, em inglês. E à direita, flush right, tá? Então, utilizando esses comandos, a gente consegue modificar o alinhamento do nosso documento, tá? Vamos fazer na prática. A gente já observar essas alterações. Colocando essas subseções aqui, já para ir organizando esse documento para vocês, tá? Vou pegar esse texto aqui aleatório para a gente ter uma base, tá? Então, digamos que eu tenho o meu texto aqui, né? Ignorem esse texto aleatório, é só para a gente ter uma base. Tenho meu texto e eu quero deixar ele centralizado no meu documento. Como é que eu faço? Eu vou utilizar o ambiente center, tá? Begin center. Aqui, ó. Já completa. Agora a gente vai pegar esse texto e inserir dentro do ambiente. Vamos observar o resultado aqui. Então aqui, ó. Porque como está muito grande o documento, se eu diminuir, ele ficou centralizado aqui no nosso documento. Ó. Observe que os textos anteriores aqui, ó, eles estão todos alinhados à esquerda e a gente centralizou o nosso texto aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, centralizado. Beleza, agora a gente vai alinhar à esquerda, tá? Mesma coisa, ambiente, begin, para alinhar à esquerda, flush left. Vou copiar o texto aqui, tá? Ver se eu escrevi certo, flush left. Certinho. Então aqui, ó, a gente alinhou o nosso texto à esquerda, tá? Bem tranquilo também, tá? Bem simples, aí tudo vai depender, como eu disse anteriormente, da necessidade de você estar escrevendo, né, se precisar. Bem simples, centralizado, a linha da esquerda. E para a linha direita, mesma coisa, só vai mudar o ambiente, que no caso agora é flush right, ok? Então, contra a barra begin. Vamos ser THHT. Vou pegar o texto aqui. Falei que tinha errado. Eu sempre confundo a ordem aqui, se é TH ou HT, mas sem problemas. Inserir fora do ambiente. Aqui, agora sim. Então aqui, pessoal, os três tipos de alinhamento que a gente pode estar fazendo, tá? Lembrando que o justificado, ele fica por padrão, se você não inserir nenhum comando. Então, contra a barra begin center, né, um ambiente center, ele deixa centralizado, como no primeiro exemplo aqui. Se eu colocar o ambiente flush left, ele alinha à esquerda do meu texto. Se eu colocar o flush right, ele alinha à direita, da forma que está aqui, tá? Lembrando, esse texto aqui é um texto exemplo, mas se você inserir no texto
padrãozinho que vocês escreveram, vai ficar perfeitamente, ok? Então, bem simples aí a questão do alinhamento. Também a gente pode estar alterando o estilo de letra e tamanho, tá? As palavras podem ser colocadas em negrito, sans serif, enfim, diversos tipos. Eu coloquei alguns, né? Claro, existem milhares de tipos de letra, tá? Para a gente estar fazendo isso, a gente utiliza alguns comandos específicos, né? Negrito contra barra textbf, enfim. Eu vou estar passando para vocês uma apostila que eu desenvolvi junto com o professor Elton, que ensina o LaTeX, né? Que, inclusive, esse nosso curso foi baseado nessa apostila que a gente desenvolveu. E nela tem uma tabela com milhares desses comandos aqui que você pode estar fazendo alterações, tá? Até porque não recomendo que decorem esses comandos, porque são milhares de comandos para você estar decorando, né? Se surgir a necessidade de você estar utilizando, só você buscar ali, dar um Google rapidinho, você já encontra esses comandos, tá? Mas eu vou estar mandando para você essa apostila que tem todos esses comandos, figuras matemáticas, enfim, tá? Tem todo esse conteúdo lá completo. Aqui eu só coloquei um pequeno exemplo. Você também pode estar alterando o tamanho da fonte, né? A depender da tua necessidade. Se você quiser menor, você utiliza esse primeiro comando. Se você quiser médio, enfim, tá? Você pode estar fazendo essas alterações no teu texto, no teu documento, tá? A gente também pode estar personalizando a cor do nosso texto, tá? No nosso documento. Se você quiser alterar, igual como está no exemplo aqui, você tem total liberdade, tá, pessoal? Para a gente estar fazendo essa alteração da cor do texto, primeiramente, a gente precisa inserir um pacote no preâmbulo. No caso, é o pacote color, tá? Para ele poder entender que a gente quer alterar a cor do texto. E especificar dentro dos colchetes o parâmetro useNames, que no caso a gente vai alterar pelo nome da cor, tá? Aqui um exemplo, está inserindo no preâmbulo. Eu coloquei o exemplo aqui, ó, contra a barra textColor. Você vai inserir esse comando no texto que você quiser alterar a cor. Lembrando, já inserido esse comando no preâmbulo do teu documento, tá? Em seguida, você insere esse comando, contra a barra textColor, a cor que você quer que o texto fique e na outra chave, o texto que você quer alterar a cor, beleza? Acredito que bem simples. Vamos fazer isso aqui na prática para a gente ver, tá? Lembrando, pessoal, esses comandos aqui, tudo vai depender da necessidade de vocês na hora de estar elaborando o documento. Se surgir a necessidade, aí você utiliza esses comandos, tá? Então, vamos aqui no preâmbulo do nosso documento, tá? Vou inserir aqui o pacote, tá? O nome do pacote é color. E aqui a gente precisa especificar, dentro dos colchetes, o parâmetro useNames, tá? No caso, é para a gente poder alterar pela cor, pelo nome da cor, tá? Feito isso, inserido o pacote no preâmbulo, agora a gente vai modificar a cor do nosso texto. Vou uma subseção aqui. Para você alterar a cor, você utiliza o comando contrabarra textColor. A cor, você pode, enfim, qualquer cor que você quiser colocar. Vou botar vermelho. Porque meu inglês não é muito bom também. E aqui você pode escrever o texto, né? Tá. Texto. Vermelho. Aqui, ó. Resultado. Tá? Então, é dessa forma que você pode estar alterando a cor do teu texto, se você surgir a necessidade. Ah, mas eu não gostei do vermelho, eu quero botar azul. Só altera o nome da cor aqui, né? Lembrando que é em inglês, né? No caso, tudo aqui basicamente é em inglês, então você tem que estar alterando. Então, bem simples também, né? Só não esquecer de inserir no preâmbulo. Não são todos os comandos que precisam ser inserido pacote no preâmbulo, são alguns específicos, tá? Mas bem tranquilo também de estar fazendo isso. Então, pessoal, aqui a gente termina a aula de ontem, tá? No caso, ia ser ontem. A gente já vai dar seguimento à aula de hoje, tá? Só lembrando, ao final desse slide que eu vou estar mandando para vocês, eu criei algumas atividades simples, tá? Não é nada absurdo, meu Deus, a prova do Enem.
algumas questões simples baseadas no que a gente viu hoje na aula, tá? Recomendo, né, que se vocês puderem estar fazendo, vai ajudar bastante a fixar esse conhecimento que a gente está vendo na aula de hoje, tá? E garanto que, poxa, vocês vão pegar isso aqui tranquilamente, galera. Então, a primeira questão aqui simples, tá? Reproduz o seguinte trecho do texto. Então, vocês vão ter que escrever, basicamente, esse texto utilizando a formatação que está aqui nesse documento. Por exemplo, aqui, por exemplo, tem um negrito. Como é que faz um negrito? Tem um itálico. A gente viu tudo isso nos slides anteriores, viu tudo isso na aula. Então, se vocês puderem fazer isso para praticar, vai ajudar bastante. Segunda questão, reproduz o texto e a lista de materiais a seguir. Então, você vai ter que criar essa lista de materiais aqui. Também, acredito que seja simples, né, visto que a gente acabou de ver. Vamos fazer uma lista. Terceira questão, aí eu já dei uma dificultadazinha. Não, tô brincando, bem simples também. Reproduzir esse texto da forma que está aqui, tá? No caso, uma lista aqui com marcação, outra lista com enumerada, bem simples aí para vocês estarem fazendo. Usa um negrito aqui. Então, vocês vão fazendo aí essa terceira questão. Por fim, vocês vão ter que fazer esse texto com essas cores, ou, enfim, só fazer um texto colorido para estar praticando o que a gente viu. Então, essa aqui é a nossa aula de ontem, né, que infelizmente não pôde ser ontem, tá? Agora a gente vai dar seguimento para nossa segunda aula, tá? Lembrando, eu vou estar mandando esse material para vocês. Vou só fechar aqui. Qualquer dúvida, pessoal, fique à vontade para estar mandando no chat, tá? Estou acompanhando aqui também. Assim, a gente vai dar seguimento aqui na nossa segunda aula. Tá? Nessa aula a gente vai ver um ambiente matemático do LaTeX, como é que a gente vai estar inserindo equações matemáticas no LaTeX, como é que a gente insere equações matemáticas. Tá? Lembrando, o LaTeX ele possui um ambiente especificamente voltado para equações matemáticas, o que é muito bom, porque ele facilita muito o nosso trabalho na hora de estar escrevendo uma equação, aí para quem geralmente... galera de matemática utiliza o LaTeX, né, precisa estar fazendo equações. Esse ambiente aqui salva a nossa vida, galera. Então, bem tranquilo, tá? Preste atenção, até porque ele também não é complicado. É bem fácil de você estar criando as equações, né, matemáticas de vocês. E a gente vai ver isso tudo na prática. Então, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver primeiro onde fica a fórmula, né, onde inserir a fórmula, como inserir equações matemáticas no nosso documento. O que é um sobrescrito e subscrito, né? Quer dizer, como inserir um sobrescrito e subscrito. Eu também coloquei alguns exemplos de figuras matemáticas que geralmente são utilizadas, né? Como a figura da radiciação, por exemplo, que é uma figura um pouco diferente, né? Como é que a gente cria essas figuras? Como está criando frações, somatório, produto, integral, limite, tá? Lembrando que esses aqui são alguns exemplos, tá, pessoal? Até porque a matemática possui diversos ícones, né, diversas figuras, né, que geralmente é utilizado na matemática. Eu coloquei alguns exemplos e, como eu disse, na apostila que eu vou estar enviando para vocês após a aula, possui uma tabela com todas essas figuras, tá? Porque são muitas, né? Não tem como estar decorando tudo. Então, vamos lá. Primeiramente, né, onde fica a fórmula? Onde a gente insere a fórmula matemática? No LaTeX. As fórmulas matemáticas podem ser digitadas tanto no meio de um texto ou em destaque. Então, pessoal, bem simples. No LaTeX, existem duas possibilidades de inserir equações matemáticas. Você pode inserir ela no meio de um texto, né? Aqui como está, por exemplo, nesse primeiro exemplo, ó, segunda equação, tal. Concluímos que, né? Uma equação ali no meio de um texto que você está digitando, ou se você quer deixar essa equação destacada no teu documento, ali centralizada, bonitinho, referenciada para estar criando uma lista de equações, enfim, você pode estar utilizando dessa segunda forma, tá? Lembrando, a primeira forma de estar inserindo, que é no meio de um texto, a gente vai inserir utilizando os cifrões, tá? Quando a gente insere um cifrão no nosso documento, ele já entende que a gente vai inserir uma equação, tá? É como se isso aqui representasse um ambiente matemático, tá? Só que, no caso, no meio de um texto, beleza? Eu vou mostrar para vocês na prática para ficar mais fácil de entender. Agora, se você quiser destacar a tua equação, como eu falei, centralizada, organizadinha, você pode utilizar o ambiente equation,
tá? Esse ambiente aqui, você pode inserir qualquer equação dentro dele, que vai ficar ali destacado no teu documento. Lembrando, né, a primeira forma, você utiliza os cifrões, tá? Agora, se você for usar o ambiente equation, você não precisa utilizar os cifrões, tá? Só atente para esse detalhe. Então, vamos lá. Fazer um exemplo simples, tá? De como está inserindo isso no documento. Vou criar uma seção aqui. Beleza. Então, a primeira forma que a gente vai botar é no meio de um texto. Então, vamos criar um exemplo aqui. Né? Vou colocar aqui a segunda equação, mesmo exemplo que está no nosso slide. A equação, aí aqui dentro a gente vai inserir a equação. Como é que a gente faz isso para inserir no meio de um texto? Vamos utilizar os cifrões. Perceba que quando eu insiro o cifrão aqui, ele já fica uma cor diferente, já fica verde aqui destacado, justamente porque ele já entendeu que eu vou inserir alguma equação. Tá? Então, eu vou botar aqui a lado ao quadrado. Só aproveitar logo para a gente ver isso. Né? Para a gente estar fazendo aqui um sobrescrito e um subscrito, no caso o nosso quadrado, né, que a gente, x elevado ao quadrado, a gente utiliza o acento circunflexo. Então, 2 acento circunflexo 5, no caso 2 à quinta. Tá? Se a gente quiser inserir um subscrito, né, a gente utiliza um underline. Então, aqui, ó, 2 underline 5, aqui, ó, fica dessa forma. Beleza? Então, bem simples, tá? Só lembrar aí, acento circunflexo, ele leva ao quadrado. Subscrito, ele cria um subscrito, utilizando o underline. Né? Então, acredito que seja bem simples de estar entendendo isso. Mais uma vez, qualquer dúvida, mande no chat aí, gente, pelo amor de Deus. A elevado ao quadrado, mais b. Lembrando, pessoal, porque pode ser que alguém tenha dúvidas, nosso objetivo aqui não é resolver equações matemáticas, tá, pessoal? A gente não vai pegar ali uma equação e resolver. Nosso objetivo aqui é ensinar como vocês podem estar inserindo equações no documento de vocês, tá? A gente não vai resolver aqui limite, função, pelo amor de Deus. Esse é o quadrado. Segunda equação, não. Enfim, reticência. Aqui, né? Fiz aqui um exemplo como se você estivesse digitando uma equação no meio de um texto, você está escrevendo lá. Então, você insere dessa forma aqui, ó, utilizando os cifrões. Tá? Perceba que ele deixa a equação em destaque, porque ele já entendeu que isso aqui é uma equação. Então, quando eu compilar aqui, vamos rodar aqui para a gente visualizar, que fica melhor de entender. Aqui, ó. Perceba que ele já organiza legal isso aqui para a gente. Tá? Aqui, ó, segunda equação, a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, você está escrevendo aqui o teu texto e insere uma equação ali pelo meio. Tá? Vamos ver o que acontece se a gente rodar sem esses cifrões. Se essa vai ficar com a sintaxe correta ou ele vai dar erro aqui. Provavelmente, né, já está dando aqui alguns erros. Ele consegue rodar, mas ele fica com alguns problemas. Né? Então, você consegue ver a diferença de estar utilizando os cifrões da maneira correta ou de você estar fazendo sem eles, né? Que no caso é a maneira errada. Aqui. Esqueci de colocar o acento aqui. Aqui, pessoal, tranquilo, tá? Dessa forma que você está inserindo, você insere uma equação no meio do teu texto, tá? Esse aqui é um exemplo simples que eu coloquei para vocês. Agora a gente vai ver como a gente insere essa mesma equação de forma destacada no nosso documento, tá? Não sei se vocês conseguem ver, né? Aqui no nosso documento ele colocou ela no cantinho aqui, né? Normal, padrão. Agora a gente vai tentar destacar essa nossa equação para ficar uma visualização melhor. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar o ambiente equation. Tá? Então, como é que a gente vai iniciar o ambiente? Contra barra begin. Né? A gente vai inserir equation. Aqui, ó, perceba que ele já dá a opção para a gente aqui. Tá? E aqui dentro, a gente pode tranquilamente inserir
Boa. Olha, o Henrique comentou aqui pra gente. Se colocar 4 cifrões, fica centralizado. Vamos visualizar aqui. Pessoal, muito bacana. Se vocês quiserem contribuir aqui com a aula, pode ficar à vontade, pessoal. Aí, ó. Boa contribuição. Obrigado, Henrique. Então, pessoal, já tem uma dica, nosso colega aí. Se a gente colocar 4 cifrões, né, dentro de 4 cifrões, a equação ela fica centralizada, beleza? Ela já percebi também que ela já fica com a referência cruzada aqui, tá? A gente vai ver isso também para frente. Então, tem essa forma que você pode estar inserindo, ou se você preferir, você pode utilizar o Ambient Equation, né? Vou copiar essa equação aqui. Lembrando, se você utilizar dessa segunda forma, você não precisa utilizar os cifrões, tá? Se você colocar o cifrão, provavelmente vai dar erro. Só faltou escrever um texto aqui, né? Acordo. Versão. Deixa eu comentar isso aqui. Então aqui, ó, pessoal, se vocês quiserem inserir centralizado, né, de uma forma organizada, destacar a tua equação, você pode utilizar, como o nosso colega Henrique falou, você pode colocar entre 4 cifrões. Se você quiser inserir só normalmente dentro de um texto, né, você pode inserir 2 cifrões, ou se você preferir utilizar o Ambient Equation, né, você também pode estar utilizando dessa forma. Lembrando, o LaTeX ele possui diversas formas de você resolver o mesmo problema, né? Claro que não tem uma correta, né? Tudo vai depender da tua necessidade, de qual você se adequar melhor. Então, ele já deixa centralizado. Se você, no teu trabalho, for gerar uma lista de equações, ele já vai pegar essa equação automaticamente, já vai inserir na tua lista, tá? Ele já deixa aqui com uma referência cruzada. A gente vai ver isso mais para frente, explicar melhor essa referência cruzada. Mas, por enquanto, é isso. Mas desde já, obrigado, Henrique. Pessoal, pelo amor de Deus, fiquem à vontade, tirar dúvidas, se quiserem contribuir com a aula, tá? Olha, eu mesmo particularmente não conhecia essa forma das 4 cifrões. Já agregou para mim, então espero que tenha agregado para os outros colegas também. Fiquem à vontade para agregar aí na nossa aula, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu coloquei algumas equações, né, que a gente pode estar construindo com o LaTeX. Como eu falei, só trouxe alguns exemplos, até porque existem diversos tipos de figuras e equações na matemática, né? Não dá para trazer todos, nem decorar todos. Mas aqui alguns exemplos para a gente ver como isso se aplica. Tá? Então, como é que a gente cria uma fração no nosso documento? Para a gente estar fazendo isso, a gente utiliza o comando _frac. Tá? Perceba que é intuitivo, né? Frac, fração. Na primeira chave, a gente vai inserir o numerador, ou seja, a parte de cima aqui da nossa equação, e na segunda chave, o denominador, né? No caso, a parte de baixo. Como é que a gente faz isso? Aqui eu trouxe um código de exemplo, né? Utilizando o Ambient Equation, tá? Então, aqui, contra a barra Begin Equation, dentro a gente vai colocar contra a barra frac, dentro da primeira chave, a parte de cima, né? O numerador, e da segunda chave, o denominador. Acredito que também não seja nenhum bicho de 7 cabeças aí, tá? Então, vamos ver isso na prática. Exceção. Vou pegar o Ambient Equation. Como é que a gente chama a nossa fração? Então, contra a barra frac. Perceba que ele já dá aqui a opção para a gente, tá? Aqui a gente vai colocar o numerador, vou colocar mais B. E aqui na segunda chave, o denominador. Vou compilar para ver como isso fica. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para vocês visualizarem. Então aqui, pessoal, esse é o resultado, tá? Perceba como ele coloca organizado para a gente, centralizado, com a nossa referência, tá? Lembrando, pessoal, mais uma vez, vou ressaltar aqui.
o importante aqui não é vocês decorarem essa estrutura aqui, né? Como é que faz tudo. O importante aqui para vocês, uma dica, é entender os parâmetros, né? Para que serve essa primeira chave, essa segunda? Esse aqui é o numerador. É isso que é importante, porque a estrutura, como eu disse, o LaTeX ele completa para a gente, né? Isso é automático. Mas vocês precisam saber os parâmetros, né? Isso que de fato é importante. Então aqui bem simples, né? Para você estar inserindo uma fração. Vamos para a próxima. Radiciação. Como é que a gente insere uma radiciação no nosso documento, pessoal? Para a gente estar fazendo isso, a gente vai utilizar o comando /sqrt, tá? Aqui no colchete, né? Percebam que aqui já é um pouco parecido com a fração, mas aqui já muda a sintaxe, né? Aqui era uma chave, agora aqui é um colchete, tá? Sempre atentar para esses detalhes. Aqui a gente vai colocar o índice da raiz, né? E nas chaves a gente vai inserir o radicando. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Novamente, o ambiente equation, tá? SQRT. Aqui o índice da raiz é 3, tá? Olha que resultado. E o radicando é 8. Beleza? Então, fica dessa forma, bem simples. Vamos fazer lá no nosso documento. Iniciação. Novamente, o nosso ambiente equation. Aqui, outra barra, SQRT. Já dá a opção para a gente aqui. No caso, deixa eu confirmar para vocês. Ele dá a opção somente que com as chaves, né? No caso, porque a raiz, né, se não tiver, é quadrada. Né? Mas se a gente quiser inserir um índice dessa radiciação, a gente só insere aqui um parâmetro do colchete, né? E bota aqui o índice, tá? Como a gente viu no exemplo. Bem simples, tá? E ele cria para a gente nossa radiciação aqui, tá? Também bem simples, né? Não tem nada de extremamente difícil. O importante aqui para vocês, como eu disse, são os parâmetros, saber para que serve cada parâmetro. E o resto é tranquilo. Também, né, colocar aqui como é que a gente insere um somatório, que no caso é essa figura aqui, tá, da matemática. Para a gente estar fazendo isso, a gente vai utilizar o comando /sum, né, underline, dentro da primeira chave, a gente vai botar o valor inferior, né, que vai ficar aqui na parte de baixo da nossa figura, acento aqui, e na segunda chave, o valor ou que você for colocar na parte superior aqui da imagem, tá? Um exemplo aqui para a gente deixar isso mais claro, tá? Outra barra begin equation, tá? Outra barra sum, no caso de somatório, tá? Percebam que nossa, fugiu a palavra. Enfim, tranquilo de vocês estarem lembrando isso aqui, até porque é similar, né? Somatório, sum. O underline, o valor na parte inferior, x igual a 1, aqui, ó. Acento circunflexo, contra a barra, eu botei o símbolo do infinito, né? Que geralmente a gente utiliza nessas equações matemáticas. Problema aqui. Para a gente estar criando esse símbolo do infinito, a gente pode utilizar o comando /, infinity, né? Lembrando que na apostila que eu vou estar mandando tem uma lista, uma tabela com todos esses símbolos, comandos aqui para vocês estarem visualizando aí caso surja a necessidade. E aqui eu só complementei, x igual a 1, mais 2, mais 3, tudo dot, tá? Então vamos refazer essa equação lá no LaTeX para a gente visualizar isso aí. Esse é o ambiente. A barra sum, para ele criar aquela figura. Underline. Como é que está no exemplo? Beleza.
Pronto, galera, isso aqui é uma equação que eu peguei aleatoriamente na internet, tá? Mas você pode, utilizando esses comandos, estar criando, né, equações aí conforme a sua necessidade. Isso aqui não é padrão, é só um exemplo mesmo qualquer. Vou botar aqui o símbolo do infinito, né? Utilizando o comando infine. Vamos ver se vai dar certo aqui. Aqui ele cria o símbolo para gente, né? Símbolo da matemática aí. Bem tranquilo também, tá? É só você atentar aqui para os parâmetros, né? E para a organização aqui do underline, do acento, né? Que fica ali na parte de cima, na parte de baixo. Mas de resto é tranquilo, tá, pessoal? A gente também dá para estar criando, né, a figura do produtório, né, da matemática, que é essa figura. Percebam que também é bastante similar ao somatório, né? Os comandos eles são um pouco parecidos, né? Então tem essa facilidade. Então para a gente estar criando o produtório, utiliza o comando _prod, underline, na primeira chave o valor inferior, né? O acento, e entre chaves o valor superior, na segunda chave. Aqui um exemplo para a gente visualizar isso mais simples, né? _big equation, vou ter que f de x é igual _prod, no caso f de x é igual a figura aqui, tá? Na parte de baixo da figura eu coloquei i igual a 1 e na parte de cima x, tá? Então vamos fazer esse exemplo lá para a gente entender isso. Branch equation. Underline. Aí você pode estar criando, né, esse símbolo do produtório aqui. Tá? Lembrando, pessoal, vocês podem, né, brincar com isso aqui, misturar equações, né, porque existem equações diversas na matemática. Você pode estar fazendo aí, né, como eu disse, algo que são só alguns exemplos, né, existem milhares de outras figuras. Tá? Aqui a gente vai ver também da integral, né? A gente está criando a nossa integral. A gente utiliza o comando _int, underline, o valor, na primeira chave, o valor inferior, é que você colocar, acento circunflexo, entre chaves, o valor superior. Tá? Também bem similar aqui ao produtório, ao somatório, né? A sintaxe aqui da estrutura, né? Que muda só mesmo o comando das figuras, né? No caso do produtório, da soma, da integral. Aqui um exemplo, tá? _int, né, da integral, ele vai criar esse símbolo da integral aqui pra gente. Na primeira chave, eu coloquei menos infinito, né, que é na parte inferior. Ó, lembra aqui do subscrito. Acento circunflexo. Na segunda chave, _infinity, né, que ele vai criar o símbolo do infinito aqui pra gente. E aqui de resto, insere uma equaçãozinha, tá? Então, bem simples também. A estrutura é parecida, tá? Eu vou aproveitar esse código aqui, só alterar. Menos infinito. Aqui a gente consegue gerar o símbolo do nosso integral, tá? E também bem simples, né? Essa sintaxe bem similar às demais. Limite também, limite até um pouco mais simples do que as outras, para a gente estar criando limite, né? Só _lim, né? Também bem intuitivo, limite, lim.
underline e o valor na parte inferior, nosso limite. Aqui o exemplo, mais uma vez, f' de x é igual, aqui f' de x é igual ao limite, né? Aqui na parte inferior, h tendendo a zero, tá? No caso, para a gente criar essa flechinha aqui, a gente utiliza esse comando, contra barra to, tá? Ele gera essa flechinha. E de resto, eu só complementei com uma fração qualquer, tá? Vamos fazer o exemplo. Valor inferior. H menos zero. E assim a gente consegue criar a figura do limite, o símbolo do limite, né? Então, pessoal, perceba como é simples, tá? Como eu disse, essas sintaxes aqui, né, não necessariamente vocês precisam decorar. Claro, se você, né, poxa, sou de matemática e preciso estar fazendo frequentemente trabalhos, então tudo bem. Mas em caso que você só vai escrever teu documento, não é necessário você decorar isso aqui. Claro, surgiu a necessidade de inserir uma equação, você dá uma olhada ali no comando, tranquilo. Né? O importante aqui é você entender esses parâmetros, tá? Dessa aula aqui, pessoal, a gente já chegou no fim, tá, pessoal? Bem tranquilo. 3,5 aqui. O importante é que era basicamente vocês entenderem como funciona para a gente estar inserindo essas equações no nosso documento. Tá? A gente pode inserir no meio de um texto, você está escrevendo em série, ou você pode inserir em destaque no teu documento. Tá? A gente viu isso bem tranquilo. Vimos também alguns exemplos de símbolos da matemática que você pode estar inserindo no teu documento. Como eu falei, e volto a ressaltar, o importante é que não é vocês decorarem toda essa estrutura, tudo isso, até porque o LaTeX ele completa para a gente. Né? Conforme você começa a digitar ali, ele já completa a estrutura. O que eu quero que vocês entendam e saibam são para que serve cada parâmetro. Né? Tipo, Moment Equation, enfim, esse parâmetro aqui vai ser o valor inferior do limite, enfim. Tá, pessoal? No mais é isso. Tá? Aqui também na nossa segunda aula, eu botei algumas equações aqui. Tá? Lembrando, não é para vocês resolverem essas equações, por favor. Né? É só para vocês reescreverem essas equações dessa forma. Tá? Bem simples também, baseado em tudo que nós vimos na aula. Tá? Vai ficar aí como dever de casa para vocês. Né? Se vocês puderem fazer, recomendo que vocês tentem fazer. Se tiver alguma dúvida, na aula de amanhã a gente já começa ajudando vocês nesses exercícios, né? Mas acredito que vocês vão tirar de letra. Tá? Mas, pessoal, a gente chega ao fim da nossa segunda aula. Tá? Não são aulas muito longas, tá, pessoal? Espero de verdade que vocês tenham absorvido esse conhecimento. Qualquer dúvida, mandem no chat. Ainda não sai, eu vou mandar aqui a frequência, tá, para vocês assinarem. A frequência de ontem e de hoje, tá? O professor não esqueceu de mandar ontem. Eu vou estar enviando aqui para vocês estarem preenchendo, tá? Deixa eu só achar ela aqui. Qualquer coisa, pessoal, fique à vontade para participar da aula, né? Gostei que o nosso colega lá ele compartilhou uma informação que eu mesmo não conhecia, né, dos cifrões. Então, se vocês puderem agregar e quiserem, fiquem à vontade, pessoal. O espaço aqui é de vocês. Vou mandar a frequência aqui da aula 1. Vou mandar aqui no chat, tá, pessoal? Se você também quiser tirar uma dúvida, pode mandar no e-mail, tá, pessoal? Eu respondo assim, o mais rápido possível, vou estar mandando para vocês pelo e-mail, se tiverem qualquer dúvida. Como eu falei, se vocês puderem resolver esses exercícios que eu botei, lembrando que são exercícios baseados em tudo que a gente viu nas aulas, tá, pessoal? A gente está vendo, não é nada estrambólico assim. Então, recomendo que